até por uma coroa. O teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou o Senhor. Por isso podemos nos alegrar, porque não há, Senhor, circunstância que venha, Senhor, nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa hora eu te peço, ó Senhor, que venhas para a glória tua, fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, dos versos 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas mente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, o abraçaram, os pés, e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não tenhais medo, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Queridos, estamos mais uma Páscoa aqui, mais um domingo de Páscoa. Se completa mais um momento especial da vida da igreja, que nós vivenciamos todos esses fatos tão importantes para nós. E é interessante que nesse momento nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus venceu a morte, Ele levou o cativo o cativeiro, a morte foi derrotada. Como disse o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A saber, o mal que nos assombrava, porque Jesus já venceu. E para nós, apesar de passarmos não a morte, senão abrir e fechar de olhos, nossa cidadania, ela muda. Somos cidadãos do reino, porque quando as pessoas elas ficam muito acostumadas com a situação, elas ficam meio que condicionadas àquilo, né? E eu lembro de uma história daquele presidente norte-americano, né, Abraham Lincoln, que andando pelo mercado de escravos, ele vê uma jovem que estava sendo vendida, e o coração dele se move em compaixão por aquela moça, e ele paga o preço que lhe fora pedido por ela, e imediatamente ele prepara a sua alforria. Ele vai dar liberdade para aquela moça.
E quando ele entrega a documentação a ela e diz: agora você é livre. Aquela foi uma nova realidade para aquela moça que não compreendia, porque já nasceu escrava, filhas de escravos, e não compreendia esse conceito de liberdade ainda. E ela então pergunta: mas o que é ser livre? Não entendia o que era ser livre. A sua vida inteira foi na servidão, foi na escravidão. Ela estava condicionada àquele estilo de vida. Ela estava condicionada àquela situação. E ele explica que ser livre é fazer as próprias escolhas. Ninguém mais faria as escolhas por ela. Ela deveria decidir o que ela iria fazer dali para frente com a sua vida. Ninguém teria poder mais sobre a vida dela daquela maneira. E ela disse: então isso é liberdade? E ele disse: sim. E a moça então diz ao seu benfeitor: nunca ninguém fez algo assim por mim, tão bom. E o meu coração está cheio de gratidão. E se eu então escolho o que eu faço da minha vida de hoje em diante, eu decido servi-lo pelo resto da minha vida. Jesus, ele nos libertou da escravidão do pecado e da morte consequente. Mas note que há um cuidado do Senhor, há um cuidado de Deus, há um cuidado da eternidade, do reino dos céus, em compreender e cuidar ainda dessa criatura humana, embora liberta, mas ainda condicionada a uma situação. Quando aquelas Marias, elas se achegam ao sepulcro, elas veem aquele anjo, e eu fico aqui imaginando a cena e me perguntando muitas vezes o que significa alguém com um aspecto de relâmpago. Olha, eu imagino que deve ser alguém que tem a glória de Deus manifesta numa grande luminosidade. Talvez com condições de fazer com que por uma fração de segundos, até a própria noite se torne dia. E aquele ser celeste, aquele anjo, a primeira coisa que ele diz às mulheres é: não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque durante muito tempo o cetro do opressor pesou sobre nós, sobre as nossas vidas. O terror era posto. E se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas ele gosta, é a grande ferramenta dele, é causar medo, pavor, nos deixar aterrorizados. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E então ele dá as instruções àquelas mulheres: olha, vão lá falar com os discípulos do Senhor Jesus e avisem, já ressuscitou dos mortos, como havia dito, e eles ainda não tinham percebido. Porque estavam também condicionados a uma estrutura de um mundo
que jaz no maligno. Ainda estavam presos àquilo que os olhos podem ver, que a compreensão do homem pode alcançar. Mas nós estamos falando de coisas que são eternas e estão muito além da compreensão humana. Mas note que o próprio Jesus, quando encontra as mulheres, e ele as saúda, e ele diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Aquele Jesus, apesar de ser o mesmo Jesus, ele parecia diferente. Se nós formos examinar os evangelhos, nós vamos ver que num primeiro momento elas sequer reconheceram Jesus. Nós vamos ver também aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles encontram Jesus, eles não conseguem, eles não reconhecem que era Jesus no primeiro momento, por causa desse condicionamento, por causa dessa prisão que durante tanto tempo, o ser humano viveu ali. Sabe, pelo seu sacrifício, morte e ressurreição, Jesus nos libertou de muitas cadeias, de todas elas. Todas as cadeias foram abertas, todos os cadeados foram quebrados, todos os grilhões arrebentados. Mas é interessante que tem gente até hoje tão condicionada em suas prisões, que embora a grade esteja aberta, ele não se levanta e caminha para fora. Porque estão presos e condicionados. Porque tem medo da liberdade que alcançamos em Jesus. E essa liberdade é maior do que essa vida transitória que nós estamos vivendo aqui. Essa liberdade é maior do que qualquer circunstância que nós possamos estar passando, vivenciando hoje na nossa carne. Essa liberdade é algo tão maravilhoso, que faz com que aquele que a experimente anseie pela glória de Deus. Deseje poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé. E agora estou esperando a recompensa que me está preparada. Mas tem muita gente ainda vivendo assim. Não tenhas medo. Não tema. É interessante que talvez aquelas mulheres, mais adiante, aqueles discípulos, esperassem ver Jesus, sim, ressuscitado, desejassem no coração, muito embora em algum momento pairou a dúvida nos seus corações. Mas de repente, encontrar aquela figura dilacerada pelos castigos que recebeu. Mas só que Jesus agora se apresenta de uma maneira diferente. Não era mais aquele Jesus que outrora havia despido-se de sua glória. Não era mais aquele Jesus que tinha simplesmente se vestido de humanidade. Não. Era aquele Jesus vestido de humanidade, mas restaurada à glória anterior. A glória primeira. Jesus, ele estava pleno, plenamente Deus, mas também plenamente homem.
as duas naturezas, mas a sua natureza gloriosa manifesta de maneira plena. E por essa natureza gloriosa se manifestar, causava medo, inquietação, espanto, porque a isso elas estavam condicionadas também. Não tenhas medo, não tenha medo de mim, diz o Senhor Jesus. Sou eu mesmo, eu venci a morte. É isso que Jesus está dizendo a mim e a você. Não tenha medo. Com os primeiros raios do sol, ressurgiu a vida. E a natureza manifesta a glória de Deus. O sol que havia se escondido na sexta-feira, ele ressurge louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor e trazendo a esperança em Jesus para mim e para você. Eu quero dizer a você que está dentro da sua casa, e a cada um de nós aqui também, que verdadeiramente paira sobre o mundo a sombra da morte, mas Jesus continua sendo o bom pastor, e lembre-se que a sua vara e o seu cajado nos consolam, e que Ele está nos preparando e nos caminhando a pastos verdes e águas tranquilas. Não precisamos temer mal algum, porque o Senhor ressuscitou e derrotou todo ele. Ele venceu a morte. Saia desse condicionamento de terror. Saia desse medo que lhe faz congelar. Levante-se da cela e caminhe para fora, porque a grade está aberta. E Jesus tem a mão estendida para pegar nela, na sua mão. Mas nós precisamos dar os passos de fé, precisamos crer. E quando a igreja do Senhor, ela crê, verá a glória do Pai no Filho. Verá a manifestação plena do seu amor. Não temos que ter medo, temos que crer. Porque nada, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, coisa nenhuma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor, Ele não nos fez para vivermos nesse condicionamento cruel. Não. Ele enviou Jesus para quebrar esse cetro de opressão. Como diz a Sagrada Escritura, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, não tenham medo, creiam. Nós estamos vivendo esse período de Páscoa, e isso remete também àquele período em que os judeus eles estavam escravizados, condicionados. Eles estavam tão condicionados àquela situação de escravidão,
que quando eles foram em direção à terra prometida, eles chegaram a questionar Moisés e dizendo: por que Deus nos trouxe para esse deserto? Para que nós morrêssemos aqui? Para comer esse pão amargo? No Egito nós tínhamos comida. E o chicote do feitor também. O condicionamento era tão grande que eles tornaram a sua própria câmara de tortura naquilo que se aproximava mais de lá, chegando a questionar a soberania de Deus, chegando a queixar-se de Deus mandar pão do céu, o maná, que todas as manhãs eles recolhiam. Apesar de Deus lhe suprir no deserto de água, fazendo com que sempre jorrasse da rocha. Olha, aquelas pessoas ficaram condicionadas também. Foi preciso um deserto. Foi preciso uma caminhada longa para que eles começassem a ter um processo de transformação de padrões. Padrões que precisavam ser quebrados na vida daquele povo. Mas até chegar esse momento, até momentos antes, até deles serem libertos, também pairou a sombra da morte sobre a vida daquele povo. E aquelas pessoas tiveram que sacrificar os cordeiros e passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro como sinal de vida, porque a vida está no sangue. E quando o anjo da morte passasse e visse ali aquele sinal de vida, de aliança com Deus, ele passaria direto da casa do povo de Deus. Não tenhas medo, diz o Senhor. Não tenhas medo, diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tenhas medo, aquele que se fez sacrifício e derramou seu próprio sangue. A vida de Deus foi derramada em Cristo por amor a mim e a você. E todo aquele nascido de novo, todo aquele lavado e remido no sangue de Jesus, não morre, mas vive eternamente. Aleluia! Nós não morremos, nós vivemos para sempre. Não tenhas medo. Se você está marcado com o sangue do Cordeiro, se você está marcado com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele está com você. Não tenhas medo. Permita que Ele lhe instrua. Permita-se quebrar o padrão viciante. Permita-se viver essa nova realidade de vida plena em Deus. Mal algum pode nos alcançar. Talvez você diga, mas bispo, já teve cristãos lavados e remidos, que agora, em todo mundo, perderam a vida. A gente não perde nada que foi ganho pelo Senhor. Nova realidade.
E você não vai partir daqui se Deus não tiver ainda terminado tudo o que Ele tem a fazer através da sua vida. Meus amados, não é essa situação de sombra de morte passando por nós que vai determinar os nossos dias, quem somos, o que fazemos, porque tudo está sob controle. Tudo está sob controle. A minha e a sua vida, nossas vidas não estão desgovernadas. Se o Senhor me chamar, é pelo seguinte fato: Ele já fez o que tinha que fazer através de mim. E eu receberei o lucro. Porque, como disse o apóstolo Paulo, para um cristão, morrer é lucro. Sabe, eu lembro nessa hora da história da igreja, onde as pessoas ansiavam poder de alguma maneira dar a vida por Jesus. E eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Conta a história que no Jardim de Nero, ele prendia os cristãos, alguns eram empalados, outros presos a estacas, e ele ateava fogo aos seus corpos. E o imperador romano, ele se contorcia de raiva, porque desejoso de escutar gritos e gemidos, ele tinha que escutar os cristãos cantando louvores a Deus enquanto queimavam. Tragada está a morte na vitória, não tenhas medo. O Senhor ainda não terminou na vida da maioria de nós o que Ele quer fazer. Não tenhas medo, tenha essa compreensão, nós somos cidadãos do reino, controle de tudo. Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só. Lembre-se do que eu falei anteriormente, Jesus é a cura para todos os males, mas eu e você, nós somos o frasco do remédio. Tragada está a morte na vitória, não tenha medo. Louve a Deus, bendiga o nome do Senhor, cante louvores a Ele, exalte o nome do Senhor, diga o quanto Ele é maravilhoso, reconheça como Ele cuida da sua vida, agradeça a Ele, porque muito embora em alguns momentos você tenha amanhecido triste, chorando, mas logo depois você pode resistir e sorrir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nunca nos deixa só, Ele nunca nos desampara, nunca. Não tenha medo, meu amado, minha amada, não tenha medo, mas vamos mostrar ao mundo, vamos mostrar às pessoas, assim como Jesus, Ele disse às Marias: vai até os meus irmãos e diz: eu vou encontrar com eles na Galileia.
já não são discípulos, são irmãos. O unigênito se torna primogênito. Nós somos uma família. Uma família amada por Ele. Vamos alcançar mais irmãos. Vamos gerar filhos para Deus. Pelo nosso testemunho. Pelo nosso estilo de vida que quebrou o padrão do condicionamento do medo. E vamos crer que Deus cuida de mim e cuida de você. E não vai nos acontecer nada que não seja a vontade de Deus na minha e na sua vida. Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Cristo ressuscitou. Glorioso. Pleno. E Ele te ama. E Ele está aí com você. E Ele está aqui com a gente. A nossa estrela da manhã. O nosso primeiro raio de sol. O início e o fim. O alfa e o ômega. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Diz a você: minha igreja, meus irmãos, não tenham medo. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.